Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tobias, estou aqui com vocês hoje para mais uma aula de análise estrutural. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante para essa disciplina, que é a construção de diagramas. Vamos lá? Dada a importância, e também a extensão desse assunto de construção de diagramas, eu vou fazer o possível para gravar mais vídeos ao invés de fazer um vídeo muito longo. Então, para iniciarmos, nós vamos ver hoje a parte conceitual e também a construção de diagramas com forças concentradas. Os diagramas, pessoal, em geral, eles são recursos extremamente necessários e úteis para análise estrutural. Nós podemos construir diagramas de vários tipos, por exemplo, de força normal, força cortante, momento fletor, momento torsor, além de outros diagramas, linhas de influência, mas isso aí já são diagramas mais avançados, que vão vir posteriormente a esse assunto aqui de construção desses diagramas de esforços. O que é interessante nesse tipo de diagrama, pessoal? A gente consegue fazer uma rápida leitura e também identificar os pontos críticos. Por se tratar de um gráfico, então, essa leitura é bem dinâmica. Eu consigo verificar, por exemplo, se o elemento sujeito a uma força cortante ou mesmo momento fletor, ele está sendo tracionado, sei lá, na parte de cima, na parte de baixo, e identificar esses pontos críticos. Quais são os valores de máximo, os valores de mínimos que nós temos para aquela estrutura ou para aquele elemento estrutural. Para construir esses diagramas aí, nós podemos seguir alguns procedimentos. Eu coloquei aqui procedimentos e considerações, porque alguns autores têm alguns pontos diferentes do que eu vou falar aqui, mas esse caminho aqui é bastante tranquilo. O primeiro passo seria avaliar as condições de equilíbrio estático de uma estrutura. Se eu estiver lidando com uma estrutura isostática, fica bem mais fácil, talvez, de construir aí o próximo passo, que é a reação de apoio. Se for uma estrutura já hiperestática, eu preciso pensar em algum método aí específico para calcular essas reações de apoio. As condições de equilíbrio, basicamente, elas estão então associadas aí à estaticidade, à estabilidade da estrutura que nós temos. Questão dos vínculos e tudo mais. Já a parte de cálculo de reação de apoio é necessário para a maioria dos casos. Nem sempre eu preciso calcular as reações de apoio, ou pelo menos calcular todas as reações de apoio, para fazer essa construção dos meus diagramas. Mas é um recurso também bastante interessante, porque se eu estiver lidando, por exemplo, com uma estrutura engastada, eu consigo construir o diagrama tranquilamente sem ter calculado a reação de apoio. Mas quando eu tenho essa reação de apoio, eu consigo fazer a verificação se os meus cálculos estão ou não corretos. E também tem a questão aí de utilização do método de seccionamento da estrutura. O que é esse método de seccionamento? Basicamente, pessoal, nós vamos cortar a estrutura em diversos pontos, pontos que são essenciais para a construção desse diagrama aí. Para fazer isso, nós precisaremos então manter todas as forças, momentos, em suas posições. Em seguida, nós vamos começar a traçar linhas que são imaginárias, perpendiculares ao eixo do elemento estrutural, nesses pontos estratégicos. Vocês vão ver que, principalmente no início, a gente fica um pouco inseguro. Será que eu preciso ou não fazer uma seção em determinado ponto? Com o tempo, vocês vão ver que existem algumas dicas, algumas observações que vão facilitar na hora de construir esse diagrama. Os pontos vocês vão ver ao longo do curso aí, das nossas aulas. Após isso, iniciam-se então um cálculo dos esforços. Eu posso construir diagrama de esforço normal, cortante ou momento em cada seção. O próprio enunciado vai te pedir o que é o diagrama que você vai construir. Então, de ponto a ponto, ou em cada uma dessas seções que foram definidas aí, a gente vai construir ou calcular o valor desse esforço que está sendo pedido. Por fim, plotam-se os resultados e faz-se a ligação de cada um dos pontos. Essa ligação também, em função dos tipos de carregamento que nós temos, tem algumas particularidades. Além de fazer o seccionamento então da estrutura, nós precisamos convencionar algumas coisas. Em geral, nós vamos trabalhar sempre com esse elemento, essa seção S, que permite a gente avaliar a nossa estrutura pela esquerda ou pela direita. O que se trata essa seção? Como vocês viram, cada um daqueles elementos nós vamos poder traçar linhas que vão ser colocadas, dispostas ao longo de todo o comprimento da nossa estrutura ou do nosso elemento estrutural. Essas linhas, elas podem ser ampliadas aqui só para facilitar o nosso entendimento,
cada uma delas estariam passando exatamente aqui, nesse ponto que está achurado. Então eu consigo, olhando aqui pela lateral, perceber que nós temos o lado esquerdo e o lado direito. E se eu estou trabalhando com essa estrutura, nesse ponto, basta eu olhar então para o esforço um dos lados, ou pela esquerda ou pela direita, que eu vou conseguir calcular o esforço exatamente aqui nesse ponto. Outra coisa que é convencional também é o sinal de positivo e negativo. Para forças axiais e cortantes, nós temos então que a axial, se ela estiver tracionando, observem que eu estou olhando aqui só para o lado esquerdo. Se o meu elemento, a minha seção, né, aquela linha imaginária que nós traçamos, estiver sendo alongada, espichada, vamos colocar assim para ficar fácil de gravar, eu tenho a convenção positiva, o sinal positivo. Se for força cortante olhando à esquerda, de baixo para cima, positivo. E momento fletor, ele faz com que a estrutura seja tracionada nas suas fibras inferiores. Se eu olhar pela direita, a força axial ou normal também mantém-se o mesmo, tração, alongamento dessa seção, positivo. Aqui já tem a inversão. Se a força estiver no sentido de cima para baixo à direita, ela é positiva. E o momento também permanece inalterado, quer dizer, traciona as fibras inferiores. Já na parte da construção do diagrama, né, depois de ter definido então o esforço para cada seção, nós temos uma particularidadezinha aqui. Para esforço normal e cortante, os valores positivos que nós obtivermos, nós vamos plotar na parte de cima. Aqui seria então a indicação, né? Essa linha que está na horizontal aqui, né, que começa aqui e termina aqui, representa exatamente o nosso elemento estrutural. Aqui eu teria um esforço nulo, zero, né, cortante zero, normal zero, ou poderia ser até momento também, indicado nesse ponto. Positivo na parte de cima, negativo embaixo. Já para o momento fletor, nós temos a convenção que os valores positivos eles são plotados, desenhados na parte inferior desse eixo aqui de referência da nossa viga, do nosso elemento estrutural. Vamos então à construção dos diagramas. Para fazer essa parte, eu vou trabalhar com vocês aí com um exemplo de aplicação. Na verdade, eu trouxe dois exemplos de estruturas biapoiadas sujeitas a carregamentos concentrados. Aqui vocês podem ver então, nosso primeiro exemplo, construa os diagramas de força cortante e momento fletor para a viga dada abaixo. Observe então que nós temos uma viga que tem dois apoios em suas extremidades, um apoio do segundo gênero no ponto A e um apoio do primeiro gênero no ponto B. Ela tem então aqui 3, 5, 7, 8 metros de comprimento e esses carregamentos aqui todos na vertical com sentido de cima para baixo. Então, o primeiro passo seria o cálculo das reações de apoio. Para esse tipo de estrutura aqui, por exemplo, pessoal, não teria como eu fugir do cálculo de pelo menos uma das reações, ou do ponto A ou do ponto B. Por quê? Porque quando nós formos fazer o seccionamento dessa estrutura, vocês vão ver que eu preciso olhar pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, e sempre um dos dois lados eu vou precisar considerar a reação de apoio. Mas para calcular a reação de apoio, bastante tranquilo, nós vamos utilizar equações da estática, e esse tranquilo que eu falo, por conta do carregamento e por conta de se tratar de uma estrutura isostática. Então, aplicando aqui o somatório dos momentos no ponto A, nós temos os seguintes elementos, olha só. RVB, que seria esse elemento, aqui eu já coloquei com o resultado final, mas o passo a passo para o cálculo seria esse. Em relação ao ponto A, o momento que nós temos é RVB, que é esse valor, né, o R, aqui ainda uma incógnita, vezes a distância, 8 metros, menos. Por que menos? Por conta dessa convenção, né? Menos 8 vezes 1, menos 10 vezes 3, que é esse braço de alavanca, menos 18 vezes 5, que é esse braço de alavanca, que é a distância da força, em relação ao ponto A. Resolvendo isso aí, nós encontramos o valor de 16 kN. Ele ficou com sentido para cima. Então, significa que aquele valor que nós adotamos inicialmente, o sentido, está correto. Depois disso, eu posso fazer somatório das forças em Y, ou também poderia fazer o somatório de momentos no ponto B. Somatório de força em Y, nós temos RVA, menos 8, menos 10, menos 18, mais o RVB, que vale 16. Resolvendo isso aqui, nós vamos encontrar o valor então de RVA de 20 kN. Ele ficou de baixo para cima também, o sentido. Na sequência, nós temos que fazer então o seccionamento dessa estrutura.
Aqui, pessoal, basicamente nós vamos fazer então cortes na estrutura. Essas linhas que vocês estão vendo é como se elas estivessem seccionando de uma maneira fictícia, né, essa nossa viga. Observem aqui as particularidades desse seccionamento, é a parte extremamente importante. Como nós vamos fazer o cálculo, então, né, a construção do diagrama de força cortante, é importantíssimo que nós façamos então esse seccionamento sempre antes e depois das forças concentradas, essas forças que provocam o corte da nossa estrutura. Então observem que nesse caso aqui nós temos nossa primeira seção imediatamente após o apoio do ponto A. Então essa linha está muito próxima aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom, imediatamente após a aplicação dessa força. Antes disso nós não tínhamos nada, então não preciso me preocupar com antes, né? Avançando então aqui, olha que no ponto da aplicação da força de 8, eu tenho imediatamente antes e imediatamente depois. E assim repete com as demais forças concentradas e com o último elemento que nós temos ali, que é o apoio. Então, agora nós vamos efetivamente calcular qual que é o esforço cortante para cada um desses pontos. Então, nós vamos aqui olhar, por exemplo, né, pela esquerda. Nesse primeiro ponto, nessa seção A, né, logo depois do apoio, se eu olho pela esquerda, a única força que nós temos é essa de 20 kN. Ela é positiva. Por quê? Olha aqui a nossa convenção. De baixo para cima, positivo, olhando pela esquerda. Na sequência, o próximo ponto seria esse elemento aqui, ó, cortante em C antes. Antes, como assim? Nós estamos fazendo a varredura da nossa viga da esquerda para a direita. Então, se eu estou antes desse ponto, é justamente esse elemento aqui. Não houve nenhuma força, né, nesse intervalo, então mantém-se aí os 20 kN positivo. Na sequência, essa barra aqui, ó, cortante em C, que é o mesmo ponto, imediatamente depois, até coloquei aqui a legenda, né? Antes, depois eu chamei de AT e DP. Então, depois, se eu olho pela esquerda, agora eu tenho 20 kN positivo, menos, porque esse aqui está no sentido de cima para baixo, 8 kN. Então, fica aí o valor de 12 kN. Depois disso, o próximo ponto é a cortante na seção D, imediatamente antes desse ponto. Se eu observar aqui, eu tenho apenas os mesmos valores, que é o 12, né? 12 kN. Na sequência, o ponto D imediatamente depois da aplicação da força. Então eu já tenho os 12, que é 20 menos 8, e agora eu tenho ainda menos 10, menos em função dessa nossa convenção. Observem que eu estou olhando aqui até agora somente pela esquerda. Na sequência, cortante no ponto E, antes, olhando pela esquerda, mantém-se aí os 2 kN. Imediatamente depois, nós temos a cortante no ponto E, e aí surge também essa força para ser considerada. Então, nós já temos, olha só, 20 positivo, menos 8, menos 10, menos 18. Resulta, então, uma força cortante de menos 16 kN. E, imediatamente antes aqui de terminar a viga, se eu olhar pela esquerda, exatamente as forças que nós temos. O ponto B. E aí uma dica de verificação seria justamente olhar pela direita. Posso pegar um ponto qualquer, né? Não preciso fazer todos. Por exemplo, a cortante do ponto E antes. Né? Se eu estiver nesse ponto aqui e for olhar pela direita, eu esqueço, entre aspas, o restante da viga aqui. Ó. O que tem à direita seria 18 positivo, esse é o cuidado que tem que ter agora. Se eu olho pela direita, estamos nessa seção. Então eu vou considerar tudo daqui para frente. O 18 está para baixo, ele é positivo. E o 16 ele está para cima, oposto ao da convenção aqui, olhando do lado direito. Então ele ficaria negativo. 18 menos 16, 2 kN. Então esse ponto é exatamente o mesmo que nós temos aqui, ó, para esse valor. Isso sempre tem que acontecer. Caso não aconteça, possivelmente no cálculo da reação de apoio a gente deve ter feito alguma coisa errada. Na sequência, então, né, eu coloquei aqui quarto, parte A, né, porque é a plotagem que nós temos para os nossos resultados. Daqui a pouco nós vamos fazer também a do momento. Né? Na verdade, eu coloquei terceiro A e quarto A. Depois vocês vão ver que é terceiro B e quarto B, que são os momentos vetores.
Para plotar o resultado é bem tranquilo. Os valores que nós temos, olha só, ponto A 20, ponto C 20, só que no ponto C também eu passo para 12. Depois mantém-se o 12, 2, 2 e menos 16 aqui no final. Então o primeiro ponto seria esse aí de 20. Na sequência, manteve-se os 20 e no mesmo ponto, olha só, na mesma linha, nós temos aqui uma mudança de valor. Mantém-se constante também, e aqui só para constar, né? Então nós fizemos a plotagem, colocamos aqui todos os pontos que nós acabamos de calcular. Na sequência, basta fazer a construção então dessas linhas, né? Nós vamos ligar esses pontos, liga de forma direta, né? Então cada um desses pontos são ligados até finalizar aqui no ponto B. Então essa é a construção do nosso diagrama. Um detalhe importante, pessoal, que o diagrama que nós estamos trabalhando, ele reflete a força cortante ou momento ou qualquer outro tipo de natureza que nós formos procurar exatamente em cada ponto. Então se eu tiver aqui no meio, esse valor representa 20. Então o que a gente faz? Né? Traça essas linhas aí que são perpendiculares ao eixo do elemento, para facilitar a visualização. Na sequência, o cálculo, né, então, dos momentos fletores. Agora, observem que eu não preciso mais me preocupar com colocar imediatamente antes e depois a minha seção. Por quê? Porque se eu considerar essa distância de imediatamente antes e imediatamente depois muito próximo, né, quase a zero, o valor do momento, que leva em consideração a força vezes o braço de alavanca, não vai sofrer alteração. Esse valor de antes e depois aqui, né, que nós tínhamos para cortante, surge em decorrência de ser uma força concentrada. Se fosse um momento, seria outra história, mas isso aí vai ser em um vídeo futuro que eu vou fazer para vocês. Com relação então ao momento no ponto A, se eu olho pela esquerda, por mais que eu tenha essa força de 20, o braço de alavanca ainda é muito pequeno, seria 20 vezes zero. Então o momento nesse ponto, zero. Momento em C, se eu olho pela esquerda, observem que essa força de 20 ela tende a levantar essa parte da viga. Então, se levanta, ela tende a tracionar as fibras inferiores. Por isso, positivo. Então, 20 vezes 1. O 8 é exatamente em cima desse ponto, então ele não provoca momento. Próximo ponto, momento em D. Se eu olho pela esquerda, eu tenho 20 vezes 3, tracionando, está fazendo esse movimento. Ó. A tendência dele é o mesmo movimento aqui da convenção, então positivo. 20 vezes 3, agora sim, ó, 8 vezes 2. Só que em relação ao ponto D, esse 8 tende a fazer esse movimento. Então ele é oposto ao da convenção positiva, só colocar o sinal negativo. 44 kN vezes metro. No ponto E, olhando pela esquerda, nós temos 20 vezes 5 positivo, né, porque ele tende a fazer esse movimento. 8 vezes 4, agora negativo, faz isso. E 10 vezes 2 também negativo, resultando aí em 48 kN vezes metro. Aqui o momento em B, olhando ainda pela esquerda, só para vocês verificarem. Ó, nós temos 20 vezes 8, menos 8 vezes 7, menos 10 vezes 5, menos 18 vezes 3, resultando em um momento igual a zero. Aquela dica de verificação também seria válida. Imagine nós pegarmos aqui o momento no ponto E, por exemplo, e olhar só pela direita. Nós temos 16 vezes 3 tracionando as fibras de baixo, então positivo. 48 kN vezes metro, o mesmo valor que nós temos aqui. Então significa que quando eu estiver fazendo a construção de um diagrama que tem muito mais força do que essas três que nós estamos vendo, em determinada região é melhor eu olhar, por exemplo, pela esquerda. Só que quando eu estiver em outro ponto, vale a pena olhar apenas pela direita. Faça então a plotagem dos resultados, ponto A, 0, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, e fazemos aqui a ligação desses pontos de uma forma linear, né? 20, 44, 48, e também traçam-se aquelas retas perpendiculares ao eixo do meu elemento estrutural para facilitar a visualização. Próximo exemplo. O exemplo número 2 também pede para construirmos então um diagrama de força cortante e momento fletor. O que mudou aqui? Além de aumentar, né, a quantidade de forças que nós temos, aqui nós temos um trecho da estrutura que está em balanço.
E também tem aqui uma força com sentido diferente. Vamos ver o que isso aí vai mudar nos nossos diagramas no final, né? Primeira parte, então, cálculo de reação de apoio. Né? Os conceitos vocês já estão dominando bem, eu acredito, né? Somatório de momento nesse ponto, ou nesse ponto eu encontro, se eu fizer um momento nesse ponto, eu encontro a reação vertical em B. Se eu fizer um momento aqui, eu encontro a RVA. Depois poderia aplicar somatório de forças na direção vertical e encontrar a incógnita que está faltando. Somatório de forças horizontais já nos mostra que a reação horizontal é zero. Por isso que eu não estou preocupado nesse instante com esse valor, tanto do exercício anterior quanto nesse. Então aí está só os valores para vocês terem eles registrados, né? Agora eu vou fazer de uma forma mais direta com vocês. Então aqui nós temos o nosso diagrama de força cortante. Eu nem vou fazer aqui, pessoal, aquele passo a passo como no exemplo anterior, para não ficar muito extenso esse vídeo. Mas se eu fizer o seccionamento da estrutura, seria justamente imediatamente após o ponto A, antes e depois da força de 20, antes e depois da força de 6, antes e depois da força de 10, antes e depois da reação de apoio em B. E no finalzinho aqui, antes desse ponto. E isso para construir o diagrama de força cortante. Então, se eu corto a minha estrutura nesse ponto e olho pela esquerda, a única força que nós temos é de 10,40 para cima. Se eu fizer, né, a análise imediatamente antes dessa força de 20, olhar para a esquerda, eu tenho só essa força também. Então isso aqui vai ser constante ao longo de qualquer ponto que eu pegar a minha seção aqui. Imediatamente depois eu tenho 10,40 para cima, menos, né, considerando aquela convenção que olhando pela esquerda para baixo é negativo. Então nós temos 10,40 menos 20, que vai dar 9,60 negativo. Então, assim que foi executado, né, o diagrama que vocês estão vendo aqui. Por que eu fiz um pouco mais direto esse diagrama? Porque ele é bem simples e tem outros pontos que eu preciso mostrar para vocês que são importantes também. Observe o detalhe que nós temos alguns saltos, alguns dentes nesse diagrama. Eu tenho aqui no início, tem esse aqui, outro salto aqui, outro aqui, aqui e assim por diante, né? O que representa esses valores aí? Se nós observarmos, né, em módulo, né, sem considerar o sinal, desse ponto aqui até esse ponto, quer dizer, 9,60 mais 10,40 dá 20 kN. Desse ponto até esse ponto, 6 kN. 9,60 para 15,60, 6. Esse outro ponto, por exemplo, de 15,60 para 5,60, 10. Observe então que esses saltos que aparecem, esses dentes aqui, são justamente os valores de forças concentradas que nós temos. Para cortante, eu vou ter então um salto quando eu tiver força concentrada. Aparece aqui também para reação de apoio. Ó. 8 e 5,6, 13,6. Vou até voltar aqui para vocês verem esses detalhes. Olha só, 13,6, a reação. Então, aquele salto que apareceu no diagrama é justamente a presença dessa força concentrada aqui, que imediatamente antes ela tem um valor. Quando eu passo pelo ponto de aplicação da força, eu tenho aquele salto no meu diagrama. Isso aconteceu então com a força de 20, de 6, de 10, de 13, e sempre vai acontecer isso quando nós estivermos lidando com um diagrama de força cortante e eu tiver uma força que provoca esse esforço. Avançando aqui, nós temos o diagrama de momento fletor. Diagrama de momento fletor também eu já fui mais direto com ele, né? Só destaquei os sinais aqui para vocês. Mas nós temos então o valor da força, né? A reação, no caso ali de 10,40 do ponto A, vezes o braço de alavanca. Vamos voltar aqui rapidinho, só para vocês verem. Olha só, reação 10,40 e o braço de alavanca 3. Até esse finalzinho aqui, ó, deixa eu dar um destaque nele. Aqui nós temos que 10,40 vezes 3 traciona, né, ou em relação à seção desse ponto, tende a tracionar as fibras inferiores, tende a fazer esse movimento. Então isso é positivo na nossa convenção. Observe aqui o ponto B. Eu nem precisaria ter calculado essas reações de apoio se eu fosse olhar pela direita. Olha só, nesse ponto eu tenho 8 vezes 1,5. Ele tende a fazer esse movimento aqui dessa estrutura. Então, considerando a convenção
que o positivo faria isso, nós temos então o momento negativo nesse ponto olhando pela direita. 8 vezes 1,5, vai dar 12, né? Negativo. Vamos ver isso no nosso diagrama. Tá aqui os valores, ó. Então, de ponto a ponto, né, nós temos lá o 10 e 40 vezes 3 para chegar nesse valor. Aí nós vamos fazer aquela mesma sequência do exercício número 1 e plotar esses pontos aqui. Negativo na parte superior do meu diagrama de momento fletor. Inclusive a unidade deles, pessoal, eu coloco sempre aqui, ó, quilonewton vezes metro. E no final a gente faz então a ligação desses pontos de uma maneira linear, porque nós só temos forças concentradas. E aí o que é o detalhe que eu quero destacar aqui para vocês? Ó. Observem que nesse diagrama de momento fletor, né, como eu falei bem lá no início da nossa aula, ele tem uma particularidade que permite a fácil leitura. Observem então esse diagrama aqui de momento fletor. Nós temos o valor de 31,2, que é o máximo valor positivo, e temos também o valor de menos 12, que é o máximo valor negativo. Esse detalhe aqui que eu quero chamar a atenção de vocês é que sempre esses valores de mínimo absoluto, né, ou máximo negativo e máximo positivo, eles têm uma ligação com o nosso diagrama de força cortante. Observem aqui para vocês verem o que acontece nesse ponto e nesse ponto. Deixa eu voltar aqui. Aquele ponto de máximo para um momento de 31,2 é justamente esse ponto aqui, ó, o ponto de aplicação daquela força de 20. E o outro ponto é esse ponto em cima do apoio B. Observem que no diagrama de força cortante nós temos uma mudança de sinal. Antes era positivo, 10,40. Nesse mesmo ponto ele intercepta o eixo do elemento estrutural e vai para um valor negativo. Então sempre que eu tiver o diagrama de esforço cortante interceptando o meu eixo, né, como acontece aqui nesse ponto e nesse ponto, eu vou ter um valor de máximo ou de mínimo. Então isso é na verdade um valor, um ponto de inflexão do nosso próximo diagrama, que seria o de momento. Esses detalhes aqui e aqui não são interceptações, tá? Não confundam isso. Interceptar teria que sair de um valor positivo e ir para o negativo. Aqui, na verdade, eu estou saindo de 9,60 e indo para 15. Essa referência é só para indicar que é a leitura, né? Nesse ponto, o valor é 15,60. Ok? Bom, eu trouxe alguns exercícios que eu vou deixar a lista para vocês fazerem um download. Depois vale a pena fazer esse exercício aí para praticar. Caso queiram, né, depois eu vou ver se eu consigo disponibilizar também aqui no próprio YouTube para vocês baixarem. Se tiver ficado alguma dúvida, pessoal, vou pedir para vocês comentarem. E é bom que comente até no próprio YouTube, porque pode ser que a sua dúvida seja a dúvida de outro colega. Então você pode ajudar alguém colocando a sua dúvida aí. Se gostou, deixa aí então seu like. E se você quiser, né, acompanhar os próximos vídeos, as novidades que nós vamos ter, não esqueça aí de se inscrever no canal e ativar o sininho. Por hoje é isso, então, muito obrigado e até a próxima.